Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de mais uma derrota do Corinthians. O time não consegue ganhar em casa, tá bagunçado, tá desorganizado, tá abalado psicologicamente e a vaga na Libertadores preocupa, é claro, né? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, aquela dica, né? Você sabe o que é o OneFootball? Eu falo pra vocês há muito tempo. É um aplicativo de futebol, o melhor que existe, onde você pode escolher o teu time do coração e aí sim receber notificações em tempo real dos jogos, acompanhar notícias, bastidores, assistir vídeos, conteúdo exclusivo, jogos ao vivo. Meu Deus, é muita coisa. E ó, tem a novidade no mês de maio, que é a volta dos melhores momentos das séries A e B do Brasileirão. Isso mesmo. Terminaram os jogos? Corre pro OneFootball que lá vão estar os melhores momentos dos jogos. Além dos lances ao vivo, né? Tá acompanhando a Comebol Libertadores, a Comebol Sul-Americana? Assim que você assistir um lance na TV, seja um chapéu, uma caneta, uma bola na trave, um gol! Corre pro OneFootball que lá estarão os lances ao vivo. Gente, é muita coisa, né? E ó, não custa nada, ele é de graça. Link na descrição, no comentário fixado, você baixa agora o OneFootball de graça e serve para qualquer celular. Bom, pessoal, estreia de Vanderlei Luxemburgo, time modificado e mais uma derrota na Libertadores. Impressionante. O time não consegue vencer como mandante em casa, onde sempre foi muito forte. Vamos pro ano passado, quando perdeu pro Flamengo, nas quartas de final, ainda tinha perdido na fase de grupos, ou melhor, deixado de vencer Always Ready, Boca Juniors, o que complicou a classificação, quase complicou a classificação da fase de grupos para a fase de mata-mata, e nesse ano perdeu pro Argentinos Júnior e já perdeu para o Independiente Del Valle. O Corinthians venceu o primeiro jogo fora contra o adversário mais fraco, o Liverpool de Montevidéu, e depois tinha 2 jogos em casa para garantir a classificação. 2 derrotas consecutivas. E agora sai para 2 jogos fora. Contra o Argentinos Júnior, contra o Independiente Del Valle. Vai ter que ganhar esses jogos. Porque se não vencer, o Corinthians vai ter que vencer fora de casa. Para decidir em casa contra o Liverpool, a equipe mais fraca, na última rodada. Mas tudo passa por uma vitória na próxima rodada. Senão, vai ficar muito difícil. Vai ficar muito difícil, realmente. Mas a gente tem que falar de mais coisas, né? Porque tem uma estreia de técnico, tem mudanças no time e tem mais uma atuação sofrível, terrível, especialmente no segundo tempo. Eu acho até que o primeiro tempo foi razoável. Vamos lá. O Luxemburgo, com apenas um treinamento, mudou o esquema tático e colocou na abertura de meio campo Fausto Vera e Maicon, Giuliano e Adson no meio, Roger Guedes e Yuri no ataque. Eu confesso para vocês que eu entendi a escolha dele. Entendi mesmo. Por quê? Ele tira o Rony, que é um jogador que erra passe de meio metro, coloca o Maicon, que tem muito mais qualidade, teoricamente, na saída de bola, além do Fausto Vera, que é o jogador mais refinado ali no meio campo do Corinthians. O Maicon ficou mais preso, mais próximo dos zagueiros, exatamente para fazer essa bola sair com mais qualidade. E o Fausto, mesmo que alinhado com ele, sai mais porque é a característica do Fausto, né? De ficar mais próximo da área. E o Giuliano, com a função de mais pelo lado esquerdo, ou quase centralizando, de ser esse meia armador. Não funcionou. Muito por conta da individualidade de alguns jogadores. O Adson foi o jogador escolhido para jogar lá pelo lado direito, caindo por dentro, mas ele ficou muito mais na ponta. Então, esse 4-4-2, ele muitas vezes alternava para um 4-3-3, para que o Adson fosse ser um construtor e dali sai o gol do Corinthians. Acho que a escolha pelo Adson é interessante, porque tem uma coisa que está saltando aos olhos nesse Corinthians. O Corinthians morreu fisicamente no segundo tempo. O Corinthians precisa repensar muitas coisas no clube e uma delas é a preparação física. Eu vou chegar lá. O Adson dá vitalidade e o Murilo, que também foi uma escolha do Luxemburgo na zaga ao lado do Gil, jogador jovem de intensidade para ter velocidade na recuperação. Vocês repararam como joga o Del Valle? O Del Valle joga numa outra rotação. O time do Corinthians parece que está correndo na esteira contra esses caras. Esses caras correm no ataque e na defesa. A transição ofensiva é tão rápida quanto a defensiva. Eles recompõem rápido, eles marcam pressão, eles roubam a bola no campo ofensivo, eles estão sempre ligados no jogo. É um time de alta rotatividade e intensidade. E o Corinthians não. O Corinthians começou bem, organizado e tudo mais, mas os erros individuais atrapalharam o time. E aí no segundo tempo o time morreu fisicamente e emocionalmente. Se abalou demais
com o gol sofrido, especialmente o segundo. E ali o time acabou, morreu. Teve uma troca do Luxemburgo que não foi boa, vou falar sobre isso, e aí o time não conseguiu mais se encaixar no jogo. Aliás, o elenco, tá? Tem algumas dificuldades aqui. Mas o primeiro tempo, diante desse modelo tático, soava como uma certa organização. E o time começou a construir. Mesmo que o Del Valle, com essa intensidade toda, chegasse ao ataque, o Corinthians também chegou. O Roger Guedes tem um toque de letra num cruzamento que vem da direita que obriga o Ramírez a fazer uma baita defesa. E olha, bom goleiro, hein? Porque ele pegou muito. E no cômputo do jogo inteiro, o curioso é que o Corinthians poderia ter tido melhor sorte no placar. Poderia. O goleiro trabalhou demais, teve um monte de bola na trave, cabeçada no Murilo, sozinho. Porque o Del Valle, vejam só, ele é meio... vocês vão lembrar dos times do Fernando Diniz antes desse Fluminense maravilhoso, aí bem mais equilibrado. O Del Valle dá espaço, cara. Ele ataca o teu espaço, mas ele também cede espaços. E o Corinthians poderia ter aproveitado melhor esses espaços. E teve chances. O Yuri Alberto fez um gol que estava anulado, estava impedido. Depois ele chuta a bola na rede pelo lado de fora. O goleiro faz milagre. Tem bola na trave. O Fausto Vera acerta um chute que eu até agora não entendo como o goleiro pegou. Um potente, rasante assim. E olha que ele pegou, tipo assim, sabe? Tá, bateu roupinha aqui, não deu rebote, pronto, já era. Bom goleiro, seguro. Mas o Corinthians criou. E o primeiro tempo foi troca de garrafas. Interessante. Só que aí tem uma falha. E se vocês repararem no gol, primeiro gol que o Lautaro Dias faz, o Murilo rebate uma bola de cabeça na intermediária, a bola volta porque o Yuri Alberto está tentando fazer o pivô lá, o cara salta antes dele, a bola tem um toque no meio do caminho e serve o Lautaro Dias. Só que ele ainda está na corrida, pelo lado esquerdo, fora da área. Os zagueiros do Corinthians, os jogadores do Corinthians, estão todos fora de posição. Todos fora de posição. Aí ele ganha na corrida, acerta um canhotaço, o Cássio se ajoelha e toma o gol. 1-0 Del Valle. O Corinthians, na sua, continua construindo, criando e tem forças para empatar. Na jogada individual do Adson, servindo o Roger Guedes, que está numa fase maravilhosa. Foi até perguntado se ele estava carregando o time nas costas na entrevista, né? E ele, obviamente, refutou isso, porque se não fossem as assistências, ele não estaria fazendo gols e tudo mais, mas é que nos últimos jogos, cara, você tem um gol aqui, outro ali, e é tudo Roger Guedes. Roger Guedes, Roger Guedes, Roger Guedes. A fase do Yuri é péssima, eu reconheço. O Yuri não está conseguindo e tá com falta de sorte, né? Porque até o gol que ele faz estava impedido, e estava mesmo. Bem impedido, inclusive, tinha uma galera impedida. Mas o Roger Guedes faz o seu gol, 14 gols na temporada, é o principal atacante do time, é o artilheiro do time na temporada, ele se desdobra mesmo, ele tá entregando. O Roger Guedes, individualmente, ele, Fausto Vera, o Murilo, defensivamente foi bem e paramos por aí. Paramos por aí porque tivemos muitas dificuldades. Porque aí vem o segundo tempo. E aí o segundo tempo... O Corinthians sofre nas trocas, sofre fisicamente e sofre porque do outro lado tem um adversário muito mais intenso, muito mais dinâmico, muito mais ágil no jogo e que consegue a virada não, né? Tomar frente no placar no segundo gol. Também através do Lautaro Dias. Mas de que forma acontece esse gol? Tem um erro individual crasso. O Roger Guedes dá um passe para trás do Maicon e o Maicon, quando ele domina a bola meio que escapa. Ele tem um jogador na frente dele. Ele opta por dar um balão na bola, né? Ele chuta a bola no alto, recuando a bola. Só que o Lautaro Dias está marcando o Murilo. Porque o jogo do Del Valle é esse. Eles jogam no erro. Eles marcam pressão. Eles estão esperando para dar o bote. E o Maicon recua essa bola. A bola fica à frente do Murilo. Ele tem que ganhar na corrida. O cara vai realmente muito bem, porque ele ganha no corpo e vai rápido e consegue tocar na saída do Cássio. O Maicon saiu chorando, depois substituído. Ali o Corinthians acabou. Depois desse erro do Maicon, o Corinthians morreu. O Maicon sai chorando depois, dá entrevista emocionado na zona mista, pedindo desculpas. Poxa, fica aqui até o constrangimento de criticar o Maicon, porque eu sei o quanto ele é identificado, o quanto ele, obviamente, não queria ter cometido aquele erro, mas é uma lição, né? O próprio Luxemburgo, até postei uma declaração dele recente, quando ele descobre o Danilo no Palmeiras, que o que chamava a atenção nele é que o Danilo pegava a bola sendo volante e tocava para frente.
E ele falou, pô, volante, cara, quando você recebe a bola, você não toca para trás. Não pode tocar para trás. A não ser em último caso. Ou quando você está muito seguro. Não tinha por que ele tocar para trás ali. Não tinha. É um risco tremendo contra um time que é ligado e que joga no seu erro. O Maicon vai ter que aprender essa lição. E infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, porque o Maicon é um baita cara, ele não tem jogado bem. A temporada dele é horrorosa. Ele não voltou do Shakhtar, nem no ano passado, porque ele ainda sofreu com lesões. Então, a verdade é que quando ele retorna, ele não consegue ser aquele jogador que ele já fora. E isso é uma lição também para o Corinthians, que insiste em repatriar jogador que já deu certo uma vez. E olha que o Maicon nem é veterano, né? Um cara super jovem e que ninguém criticou quando o Corinthians conseguiu tê-lo de volta. Porque, enfim, o cara é identificado, saiu daqui super bem, mas não consegue. Não é sempre que você vai acertar. O Renato Augusto deu certo. O Paulinho, o Romero e a lista é grande. Mas enfim, a partir dali o Corinthians desestabiliza completamente e o Luxemburgo começa a fazer suas trocas, né? Aí ele já tinha feito, né? Ele já tinha tirado o Adson e o Juliano para colocar o Paulinho e o Romero. É óbvio que esses dois não acrescentaram nada. Nada. O Romero e o Paulinho não acrescentaram nada ao time do Corinthians. Só que aí, cara, com 10 minutos, o Luxemburgo me tira o Yuri Alberto para botar o Pedro, o garoto Pedro. E o Luxa gosta de jovens, tá? Só que eu jamais teria tirado o Yuri Alberto. A fase dele é péssima, é terrível, mas o Corinthians perdeu total presença de área. E é óbvio que o Pedro não entrou na centroavância, né? O Roger Guedes se tornou esse cara da referência, mas um pouco mais móvel, e o Paulinho atacando o espaço ali. Só que o Paulinho não tem mais condição, cara. Desculpa, é triste falar isso. Um baita profissional, um ídolo da Fiel, mas ele não tem mais condição. Não tem. Ele pode acrescentar num jogo ou outro, se o time tiver mais organizado, mas do jeito que o time tá. E você vai tirar o Yuri Alberto, que é o cara que tem saúde. O Corinthians não tem mais saúde, cara. O Corinthians precisa resolver urgente essa questão física. O Luxemburgo, na entrevista coletiva, confirmou a volta, né? A chegada do Antônio Melo, seu preparador físico, e também o Copertino Maurício, o Maurício Copertino como auxiliar, e o Danilo volta para o Sub-20. Eu não sei se o Flávio de Oliveira vai permanecer lá, mas precisa, cara. Precisa mudar a preparação física. Não dá. O Corinthians está correndo errado, está desorganizado, e aí os jogadores estão cansando, e tem muito jogador ali que está numa rotação abaixo. E o Yuri Alberto, pelo menos, tem saúde. Porque a gente pode questionar qualquer coisa do Yuri, tá? Ele tá na fase ruim, a bola tá batendo na canela, ele cabeceia na trave, o gol que ele faz tá impedido, a bola não entra. Tudo certo, a fase dele é péssima. Você não tira um cara desse com 10 minutos do segundo tempo precisando ganhar o jogo. Sabe por quê? Porque ele corre. O Yuri corre. O Yuri tenta. Ele sai da área, inclusive, coisa que ele não deveria. Mas ele tá na área, ele ataca o espaço, ele cabeceia, ele busca o jogo, ele quer fazer gol. Não dá, não dá. Até porque, se você tem o Pedro no banco, não. O Corinthians tem o Romero, o Júnior Moraes, o Paulinho como centroavante. Não dá. Você não tem reserva pro Yuri, como não tem pro Roger Guedes. O Yuri tá mal, mas uma hora ele vai fazer, cara. Deixa o Yuri no jogo. Eu espero que o Luxemburgo tenha aprendido essa lição, porque essa aí... E ele na entrevista coletiva foi muito sincero, muito sincero. Ele falou, é óbvio que eu sei o que precisa fazer, mas eu não vou falar aqui para vocês, eu vou falar internamente. E os jogadores vão ter que entender o comprometimento. E isso também é pauta. Comprometimento. Tem muito jogador acomodado. Tem muito jogador que está fazendo charminho. O Fagner foi uma vergonha, cara. O Fagner não corre. O Fagner não fez nada, nem ofensivamente, nem defensivamente. O Fagner tá se achando uma estrela. Fagner, calma. Eu sei que é identificado, eu sei, e ele joga muito. Mas o que ele está fazendo, ele está andando em campo. O Gil, com todo respeito. Obrigado, Gil. Valeu. O Fábio Santos nem conseguiu ir para campo e é um baita profissional, enfim. Mas, cara, tá passando. Bidu fez um bom jogo razoável, dentro da dele. E o Luxemburgo tem que perceber isso, que ele precisa reinventar o time. E ele não tem muito o que fazer porque não dá para contratar. O torcedor está preocupado com contratações só na próxima janela. E mesmo assim, tem muito contrato vencendo no final do ano. Você já vai ter que pensar na transição. Mas será que essa diretoria vai pensar agora para deixar para a próxima gestão? Duvido. Eles vão terminar o ano assim, do jeito que está. Vão contratar um outro jogador que o técnico pedir e pronto. Até porque a folha está alta, né? E você não vai conseguir corrigir até agora. Então,
a cirurgia maior vai acontecer no final do ano. Na metade do ano, não se iludam, não vai acontecer grandes transformações. Então o Luxemburgo vai ter que se virar com o que ele tem. E eu acho que ele já conseguiu dar um padrão em alguns minutos. Só que esse time está precisando de um psicólogo. Com todo respeito aos profissionais aí, estou falando sério. Está precisando de um tratamento. Porque o Cássio saiu, cara, o Cássio saiu completamente destruído emocionalmente. O Maicon chorando na zona mista. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem um abalo psicológico que a gente percebe no jogo, inclusive. Não é só quando toma o gol, não. Quando o Alcivar faz um gol, cara, ele tabela com o Cássio. Porque ele chuta o Cássio da rebote, ele volta, ele costura, ninguém aproxima, ninguém diminui o espaço. Ele chuta no ângulo, faz o terceiro gol, ali acabava o jogo, acabava o jogo. Os caras comemorando, o Corinthians, tipo, o que tá acontecendo? 3-1 pro Del Valle. Aí o juiz anula o gol. Aí eu pensei, bom, agora o Corinthians vai voltar pro jogo. Pô, tamo no jogo de volta, cara. Pô, anularam o gol, dá pra empatar, virar o jogo. O Corinthians morreu. Morreu fisicamente, morreu emocionalmente, morreu taticamente. Desajustou tudo. Cara, tá difícil. Tá difícil. O Corinthians tá correndo risco de não classificar, tá jogando muito mal, tá perdido em campo. O Luxemburgo vai ter que ser muito foda para resolver esse problema. Porque Duqueiroz, que entrou no lugar do Maicon, Matheus Araújo, que entrou no lugar do Fausto, com todo respeito ao menino aí que também, obviamente, está sendo jogado aos leões, assim como o Pedro, que entrou no lugar do Yuri. Romero e Paulinho, essas foram as opções de banco. Um elenco mal concebido, desequilibrado e que está sofrendo demais para ganhar partidas. Não pode sofrer para vencer um time equatoriano com todo o mérito que o Del Valle merece, por ter sido campeão da Sul-Americana, ter derrubado o Flamengo na Recopa, por ser um bom time. E olha que estava sem os principais jogadores, viu? O Sornosa, o Faravelli, o Favarelli, também o lateral direito que jogou no Fortaleza, não lembro exatamente o nome dele, né? Um nome estranho lá. Mas tinha 3 jogadores que não estavam em campo. E mesmo assim os caras têm um jeito de jogar. O Martim Anselmi lá, ex-auxiliar do Miguel Ángel Ramírez, montam uma equipe muito competitiva, os caras têm intensidade, têm velocidade de jogo. E o Corinthians vai enfrentar os caras lá. Mas não pode sofrer tanto, cara, contra o time equatoriano. Com o elenco que o Corinthians tem, com a folha de pagamento que tem, com esses jogadores rodados e acomodados que tem, não pode. Não pode sofrer para ganhar de 2-0 do Remo. Não pode. No final do jogo teve protesto contra a diretoria. Prepare-se, torcedor. O ano é longo. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau.